Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, Maria Inês Delorme. Ela é do Departamento de Estudos da Infância da UERJ e veio conversar com a gente sobre um assunto super bacana: avós. Você é avó? Você convive com os avós dos seus filhos? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Maria Inês, nós já nos conhecemos há algum tempo, né? Mas eu queria que você apresentasse um pouco a sua família. Você veio aqui para falar, né, da Maria Inês avó. Então apresenta um pouco aí seu contexto familiar. Bom, você sabe que eu tenho 4 filhos. Eu sou professora universitária e somos parceiras na UERJ, como pesquisadora, autora de livros e tudo. E a última vertigem da minha vida foi ser avó, né? E isso foi uma coisa tão assim complexa e tão interessante de se viver que eu e um amigo psicanalista resolvemos parar e pensar o que é isso, né? Como é que a gente vai viver esse momento? Porque eu tinha essa surpresa, vou ser avó, contei para ele. Ele me disse, eu também vou ser avô. Então os dois casais se reuniram e começaram a pensar o que seria sair desse lugar, tornar-se avó. Primeira coisa que a gente estabeleceu foi brigar com a língua portuguesa e tratar de fazer o plural de avós e de avós. A despeito da língua exigir que a gente chame todo mundo de avós, mas porque os avós homens têm o direito de serem avós. Sim. Então começamos a conversar sobre isso e instituímos essa verdade para nós. O lugar de ser avó foi fascinante no dia que eu soube que ia ser avó. Mas foi complexo, talvez mais para mim, porque eu estava com um pós-doutorado para fazer fora do Brasil. Ficar longe pela primeira vez, por pelo menos 6 meses, de um dos meus filhos, que era esse filho que ia ser pai, foi uma equação difícil. Até porque ele dizia para mim, ele sempre foi super independente, mas ele disse, mãe, você vai me fazer muita falta. E isso criava, embora ele tenha sido o filho que mais me estimulou, porque o mais novo que ainda estava na nossa casa, morando com a gente, então, dos meninos, né? Ele dizia, não, você tem que ir, eu te ajudo, me ajudou em tudo para eu viajar. Mas na hora que nós ficamos, eu e ele, diante desse impasse, foi difícil para ele, foi difícil para mim, e eu quase desisti de ir. Mas foi ele mesmo que me disse, mãe, a avó é para sempre, um pós-doutorado não é para sempre. E isso é verdade, isso me calou fundo, era uma oportunidade interessante para quem estuda e eu decidi ir. Já em Portugal, nós começamos a pensar em escrever um livro sobre isso que a gente chamou de algumas vertigens, que foram várias. Primeiro, a de descobrir esse novo lugar entre a mãe que me habita e uma outra relação com meus filhos e com o mundo e com o marido, que era de avó, que eu não sabia como seria ainda. E eu não sabia como nós poderíamos ter as nossas coisas secretas, eu e meus netos, que fossem sem nenhum ciúme nem poder, mas que fosse alguma coisa que só eu e ele tivéssemos. Que Da a gente relação mesmo de uma vocês, relação né? diferenciada. Eu tinha muito boas recordações dos meus avós na minha vida, então isso foi uma história de construção de afeto que foi muito importante para mim e para os meus filhos também, né? Então, me baseei numa coisa que uma criança amiga próxima me falou, que me sensibilizou demais, que foi, a minha avó não tem filhos, então ela tem muito tempo para mim. Eu achei isso muito engraçado, o fato de não ter filho pequeno, né? O tempo da avó ser um tempo diferenciado. Então, nisso eu me peguei e dizia, eu quero que esse meu tempo com ele, e que eu não sabia que seriam eles, hoje eu já tenho 3 netos, fosse diferenciado. Qual a idade deles hoje? Olha, o mais velho tem 5 anos, o segundo fez 2 anos e o terceiro, que é irmãozinho do mais velho, né, fez 1 ano em maio. E o mais velho também descobriu a necessidade, quando eu tive outros netos, de se diferenciar um pouco dos outros. Então ele falava, vovó, eu sou o mais querido, né? Vovó, eu sou o mais amado. Não, todo mundo é amado, aquela história que a gente faz, ele foi o primeiro, então ele se colocou como o meu melhor amigo. Ele diz, eu sou o neto mais velho, mas eu sou o seu melhor amigo. Eu não consegui tirar dele esse título, porque ele é muito meu amigo mesmo.
Mas eu não sei se ele é o melhor de todos, mas ele acredita nisso. Mas eu acho que o primeiro neto, de alguma forma, ele instala esse lugar, né? Porque foi ele que fez você ser avó. Você aprendeu a ser avó primeiro com ele. Então eu acho que a criança acaba, de alguma forma, percebendo isso também, né? Eu nasci como avó, quer dizer, quando uma criança vai nascer, né? O meu marido nasceu como avô, as minhas irmãs como tias-avós, eu tenho 2 outras irmãs, Só eu é sou a possível única. a partir do nascimento da criança, né? Só quando a criança nasce. E aí também tem esse lugar de que poderia ser da avó que eu queria evitar completamente, que é da avó que é entendedora com aspas e com questões aí de crianças. Então, mãe, você acha que ele deve usar chupeta? Porque à medida em que os hospitais sugerem que no seu enxoval para ter um bebê você leve uma chupeta, eles entendem, muitos deles entendem que o bebê terá que chupar uma chupeta ou vai gostar de chupar uma chupeta. E esse lugar é muito difícil para mim, porque eu não gosto desse lugar quando eu estou falando de netos e de ter que dizer o que é certo e o que é errado. Primeiro, porque a gente sabe que as crianças todas são tão diferentes entre si. E então não tem uma regra que valha para todas. E eu acho que o papel da avó é, sobretudo, o de fortalecer a relação desses novos pais com essa criança. E não de ser a pessoa que tem um saber diferenciado, que vai dar régua e compasso para o casal. Eu acho que eles têm que se entender. Então, a única coisa que eu digo é assim, será que ele vai gostar de chupeta? E o Benjamin gostou muito de chupeta. Meu segundo neto não aceitou de jeito nenhum. E tinha algumas cólicas e a gente achava que até se ele chupasse um pouquinho de chupeta naquele momento, não aceitou. Então, eu acho que eu tenho sido muito mais essa avó, embora eles falem, mas você é sabida. Pode ser por ser estudiosa e ter sempre trabalhado perto de crianças, com crianças, mas eu tenho tentado ser uma mestre de cerimônias, talvez mais experiente, mas assim, por ter também 4 filhos, mas de não aceitar esse lugar, de quem sabe o que é melhor para a vida das crianças. Eu não acho que eu possa responder por isso, eu não quero responder por isso. Até porque é o momento de ser avó e não ser a estudiosa, a professora universitária. Eu acho que é um pouco isso que você estava falando de se permitir ter esse tempo e brincar e curtir a relação sem muita preocupação. Eu acho que a grande questão, e hoje eu estou ainda no lugar só de mãe e fico me imaginando como avó, eu acho que a avó consegue relaxar um pouco mais porque não tem tantas preocupações quanto o pai e a mãe, né? O pai e a mãe têm preocupações até excessivas, com o futuro da criança, com o hoje, com o amanhã, com daqui a uma semana, com as férias, com a escola, com a saúde, enfim. Não que eu acho que os avós não tenham, Inês, porque eu acho que em alguma dimensão até tem, né? Mas é diferente. O nível de preocupação é diferente. Eu acho também que a maturidade, com o tempo, isso eu percebo já como mãe, né? E aí, você mãe de 4 deve ter percebido isso muito mais do que eu com mãe de 2. A maturidade vai fazendo a gente perceber e dar valor diferente para determinadas situações. O que antes, para mim, talvez me preocupasse excessivamente, hoje eu já relevo mais. O que antes para mim eu cobrava excessivamente, hoje eu cobro menos. O que antes eu não cobrava, talvez hoje eu cobre um pouco mais, porque a experiência vai trazendo isso pra gente. Eu acho que quando você está no lugar de avó, isso tem uma trajetória ainda muito maior. Você já viveu mais e você conhece um pouco mais desse teu lugar como mãe e consegue se colocar também de uma forma diferente com os netos. E eu acredito que a cada neto também, porque é uma experiência, né? E cada neto é uma experiência vertiginosa, diferenciada. Imagina. Mas eu acho assim, depende também do tipo de compromisso que cada pessoa tem com si mesmo. Eu jamais seria alguma dessas coisas que eu ouço sobre avós. Uma avó que pode tudo, que faz o que quiser, que come o que quiser. Eu não acho que esse seja o meu lugar. Eu não estou julgando ninguém. Quem faz. E tem avós que têm muito tempo para os seus netos, tem avós que não têm tempo nenhum. Tem avós que precisam ocupar o lugar de mãe e de pai dos netos, né? Eu acho que todas elas merecem todo o meu respeito e o meu carinho. Eu só acho que eu não consigo ser uma avó
desconectada dos pais que eles são. E isso foi o primeiro compromisso que eu instituí comigo mesma e eu e meu marido conversando. Que eu não gostaria de ser aquela avó que conquista os netos por tudo que eles não podem fazer quando estão perto dos pais. Eu não faço isso. Então, eles me perguntam, vovó, o Benjamin adora, vovó, você tem aí uma surpresinha que eles chamam, porque eles não gostam que ele coma açúcar e, enfim, evitam, né? Quando são pequenos é importante mesmo e cada um sabe a orientação que vai dar para o seu filho. Então você tem uma surpresinha, quer dizer, eu tenho uma surpresinha, mas porque eu já conversei com o pai e com a mãe e uma vez por semana, no dia que eu busco o Benjamin na escola, ele dorme comigo e depois do jantar, depois de tudo, eu posso dar uma surpresinha, que é um chocolate batom. Porque aí tem uma dose razoável, ele não come uma barra inteira e aquilo fica. Mas assim, meus netos não fazem o que querem, não fazem o que querem na minha casa, não pulam na minha cama, por exemplo, que eu não gosto e tenho medo de tombos. O próprio Benjamin levou um tombo pequenininho, que foi um tombo sério. Então assim, eles falam, às vezes, né? Mas minha mãe deixa. Aí eu falei, olha, mas a vovó na casa da vovó, não. Na sua casa você pode fazer isso com a sua mamãe, porque ela deixa, ela não tem medo que você caia, ela não fica preocupada, a vovó não quer que pule na cama dela. Então eu até fico pensando que eu não teria como estabelecer uma outra relação com meus netos que não fosse uma pessoa inteira como eu sou. Sim. Né? Porque o que eu faço com eles? Eu não tenho, mesmo que eu queira, eu ajudo. Eu levo ao pediatra se precisar, eu acompanho a minha nora, que um dos filhos está doente, aí uma vai dirigindo, outra vai... eu estou sempre disponível para eles na medida dos meus possíveis, porque eu trabalho ainda muito. Mas, assim, eu tento sempre ficar nesse lugar de quem está disponível, precisa de mim, me chama, e fora a necessidade, eu me dedico ao prazer de estar com eles, a esse tempo diferenciado, porque é um compromisso diferente. Não me cabe levar à escola, que se eu não levar, ele não vai. Eles têm lá uma organização familiar, todos eles, de cumprir com todos esses deveres, inclusive do adulto, em relação às suas crianças. Eu sou parte disso na medida em que colaboro, mas eles não dependem de mim para isso. Isso facilita muito a nossa relação, né? Então isso abre um espaço para nós fazermos brincadeiras, assim, por exemplo, fugir um pouco desse consumismo desenfreado, que eles têm vários brinquedos que eles gostam, que ganham, que passam de um para o outro. Então eu pergunto, o que você quer no seu aniversário? Vamos brincar de quê? Às vezes ele nem sabe de 2 anos dizer o que ele quer de aniversário. Então vamos brincar de quê? Ele falou, Dino, vovó, o Dino, dinossauro. Então fizemos lá, ficamos uns 15 dias fazendo 2 dinossauros com papel machê, bem grandes assim. A brincadeira tem toda essa consistência da gente operar com o tempo, dele não estar o tempo todo lá, então a gente faz um pouco, deixa colando, volta no outro dia e vê como é que ficou. E cria expectativa, né? Cria expectativa e assim, é uma relação que só precisa se cumprir pelo prazer. Sim. Não tem alguma outra coisa. E nem sempre a nossa relação é assim. Às vezes o mais velho me diz, vovó, eu quero comer só peixinho e massa. Falou, olha, hoje não tem nem peixinho nem massa na casa da vovó. Eu nunca fiz isso para os meus filhos, fora situações extremas. Também não faço para os meus netos uma comida especial. Ele podendo comer, estando tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Essas experiências todas foram tão ricas. Nessa visita também sobre o papel dos avós, a história da ancestralidade na família, que eu e o José Inácio Parente, que é o meu parceiro nisso, escrevemos esse livro que chama Como Nascem os Avós. Que eu não imaginava que fosse ser tão curtido por mães e por avós, mas não tem nenhuma receita, mas tem esse processo de tornar-se avó e tornar-se avô, tendo uma vida assim, de quem trabalha, de quem tem muitas outras coisas ainda para fazer, né? E traz boas reflexões sobre o assunto. Eu já li e sei que vale a pena. Falar de avó é sempre muito gostoso, né? Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais.